Olá, pessoal. Hoje vou mostrar exemplos aqui para vocês da norma Vancouver. Trouxe um textozinho aleatório aqui no Word para a gente ver a questão da citação e das referências e trouxe também três artigos para vocês verem textos prontos, né? Como os autores que utilizaram a norma Vancouver, eles fizeram aqui na prática o trabalho deles. E aí, veja bem, uma coisa importante para a gente saber é que a norma Vancouver ela é uma norma técnica, como a gente tem também a BNT, a gente tem a APA, né? A gente tem vários vídeos dessas normas aqui no canal. E aí essa norma Vancouver, ela foi criada na cidade de Vancouver, no Canadá, então por isso que ela tem esse nome. E é uma norma muito usada em trabalhos da área da saúde. O formato da citação e das referências é pelo sistema numérico, a gente vai ver aqui, olha, como é que a gente vai fazer direitinho isso. Então, para a gente começar aqui no Word, né, é importante você saber que a norma ela não possui critérios de formatação do texto, como por exemplo, como fazer uma capa, as margens, né, que a gente coloca aqui em layout de página, tipo de fonte a ser utilizada, o espaçamento do texto, né? Então, sempre você vai seguir o padrão da sua instituição, do evento ou da revista onde você vai submeter o trabalho. A norma, ela vai explicar aqui que a citação é no formato numérico, né, e vai falar sobre as referências, tá certo? Mas essa questão aqui da formatação da página e tudo, você vai fazer, né, de acordo com o que está orientando aí a sua instituição. Então, aqui na margem da página, por exemplo, eu já vi instituições pedindo 2,5 de cada lado. Então, quando a gente vem aqui, margens, olha, você vem aqui, margens personalizadas, né? E aí eu já vi instituições que pedem trabalhos na norma Vancouver, que ela pede aqui cada um do superior esquerda e inferior direita com 2,5. Como eu também vi esse padrão aqui que eu coloquei, que é o padrão da ABNT, né? Superior 3, esquerda 3, inferior 2 e direita 2. A fonte, né? A fonte aqui do trabalho. Então, a fonte do trabalho, a maior parte das instituições, elas vão pedir que você faça o trabalho em Arial, tamanho 12, ou então Time New Roman, tamanho 12. Também é um tamanho, né? E um tipo de fonte também bastante adotado nas instituições, né? Então, vou deixar aqui Arial, a gente vai fazer todo o modelo nesse. O espaçamento, com relação ao espaçamento aqui, né? O que foi que eu já vi em trabalhos com Vancouver. Então, na questão do espaçamento, eu já vi tantas instituições pedindo espaço duplo, que seria esse daqui, o 2,0, como eu vejo também pedindo um espaçamento 1,5, tá certo? Então, pessoal, como a norma ela não traz esses detalhes, né? Então, realmente você precisa ver na sua instituição, né? Ou com seu professor, sua professora que está passando o trabalho para você. Então, sobre as citações, vamos lá. Sobre as citações, a chamada dos autores são pelo sistema numérico, certo? Então, nós vamos adotar sempre nas citações o sistema numérico, né? Em algarismo arábico e sobrescrito. O que é sobrescrito? Sobrescrito é quando ele fica aqui no alto, olha o número, então veja que ele fica aqui elevadinho, né? Logo após a informação, e aí a gente vai ver aqui como é que a gente vai fazer. Então, vamos lá, pessoal. Vamos supor que eu comecei a digitar aqui meu trabalho e essa primeira informação aqui que eu copiei, certo? Vou até marcar aqui para vocês verem melhor. Então, essa primeira informação eu peguei de um trabalho, né? De um trabalho, esse trabalho que eu peguei, essa primeira é um trabalho de Melo, falando sobre postura em crianças. E aí eu escrevo, né? Então, uma coisa que eu percebo é que os trabalhos na norma Vancouver predominantemente são citações indiretas. Você vai usar citações indiretas no seu trabalho. O que são citações indiretas? São aquelas que vocês vão ler o texto lá do autor, o artigo ou livro que você está se baseando. Você vai escrever, você lê, né? Você entende o que é que ele está dizendo e você escreve aqui no trabalho com as suas palavras. Então, você não copia do mesmo jeito que está no artigo dos outros autores, não. Você vai escrever, você vai mudar, então, né? Que é o que a gente chama parafrasear. Você vai parafrasear, ou seja, eu vou trazer a ideia dele aqui para o meu texto, mas eu vou escrever com as minhas palavras. Então, a citação indireta. E aí, quando você termina de escrever a ideia do autor, você vai colocar o ponto, né, que você terminou, e aí você vai e coloca um. Por quê? Porque é o primeiro trabalho que eu estou citando. Então, essas citações, elas sempre vão seguir numa ordem. Então, o primeiro trabalho que eu citei é o um, quando eu venho para citar o segundo trabalho, já é o número 2, né? E aqui a gente vai ver as possibilidades da gente fazer. Então, nesse primeiro exemplo aqui, como foi que eu fiz? Eu posso escrever a ideia do autor sem chamar o nome dele. Veja que eu não chamei nome de autor nenhum, só está aqui o número 1.
Se você quiser saber que trabalho é esse, é só você vir na lista de referências. Está aqui um, é o trabalho de Melo, é esse trabalho aqui, né? Então, para você saber qual é o trabalho, você vai lá na lista de referências e vai no número, certo? Uma coisa importante que é válido também a gente colocar aqui é que essa questão da numeração ser sobrescrita também muda de instituição. Por exemplo, eu já vi algumas instituições que elas não trabalham com o sobrescrito, elas trabalham com o número, né? Aqui, olha, entre parênteses, aqui embaixo, certo? Então, assim, quando ela termina a informação, né? O autor termina a informação, ele coloca, olha, aqui no mesmo alinhamento da frase, ele coloca aqui entre parênteses, coloca o número um. Então, nem essa questão de ser sobrescrito ou não vai prevalecer, porque vai depender muito do modelo da instituição que você vai apresentar esse trabalho. Mas, no geral, tá certo? Assim, na maioria das instituições, né, e eventos, realmente você vai fazer dessa forma. Então, para colocar sobrescrito, você faz assim: você digita tudo, coloca o ponto, né? Aí você vai e coloca o número um. Foi o primeiro trabalho. Então, você seleciona ele aqui e vem aqui, olha. Vocês estão vendo que tem assim um X, aí tem um númerozinho. Quando eu clico aqui, ó, ele aparece o nome sobrescrito, tá vendo? Se não aparecer isso aqui para você, pode abrir aqui no cantinho, que aí tem aqui, ó, sobrescrito. É só você marcar essa opçãozinha aqui. Então, eu venho aqui, né? Como o meu tem aqui, ó, no cantinho, acho que o seu vai ter também. Você coloca um, pronto. Certo? Então, aqui eu já dou o espaço e pode continuar a frase. Não tem problema nenhum, né? Então, esse ponto aqui que eu peguei desse trabalho, do trabalho de Melo, já está ok, já vou para frente. E aí, uma outra opção que eu tenho também é de colocar o nome do autor. Eu posso colocar o nome do autor, mas é diferente do sistema que a gente usa na BNT, que já coloca ali no ano à frente. Aqui você vai colocar apenas o nome dele, você não coloca de jeito nenhum um ano. Então, por exemplo, agora eu quero falar sobre um estudo, uma informação que tem no trabalho de Lemos. Aí eu coloco. Em seu estudo, Lemos identificou que, aí você vai e escreve o que foi que Lemos identificou. Então, assim que você terminar o nome do autor que você está colocando aqui, você já vai colocar o número o quê agora? 2, né? Porque sempre você vem na sequência. Então, se eu quiser saber quem é esse trabalho de Lemos, aqui na lista de referências vai ter, olha, o trabalho de Lemos é esse aqui, Fundamentos da Saúde e tal. Então, eu vejo o trabalho de Lemos na lista de referências, no ano do trabalho de Lemos, está aqui, é um trabalho de 2020. Certo? Então, eu não vou ficar vendo essas informações direto no texto, né? Para ver, é só pegar o número aqui, você vai na lista de referência e você já encontra, né? Então, assim, pessoal, vocês vão seguindo aqui o trabalho de vocês. Estes resultados são coerentes com pesquisa anterior, aí já coloquei o 3 aqui. Quem quiser saber qual é essa pesquisa anterior que eu estou me referindo, é só ir na lista de referências que a gente vou já explicar para vocês como é que organiza aqui a lista. Então, aqui já é o 3, o trabalho 3. E aí você continua. Se você quiser repetir alguma referência que você já citou anteriormente, não tem problema. Ele vai continuar tendo aquele mesmo número, você não vai mudar. Então, quando eu chego aqui, por exemplo, no segundo parágrafo, eu coloco o seguinte: esses achados corroboram os estudos anteriores, olha, 1 e 3, que afirmaram, aí eu vou e escrevo. Quando eu estou me reportando a 1 e 3, são aqueles mesmos trabalhos citados anteriormente. O 1 é esse trabalho aqui, que eu coloquei, e o 3 é esse aqui, olha, onde eu falei pesquisa anterior. Então, o trabalho, ele sempre vai ter o mesmo número dentro do seu texto. Uma vez que você definiu que o número 1 é o trabalho de Melo, então, cada vez que você for citar Melo, o número dele não vai mudar. É o número 1. O trabalho de Lemos, quantas vezes eu quiser citar no meu trabalho, não tem problema nenhum. Ele sempre será o número 2, né? E assim você vai. Então, você pode trazer, né, aqui vários estudos, tá certo? Ao mesmo tempo, aqui no caso eu estou trazendo estudos alternados, né? Então, veja que é 1, 3, poderia ser também se eu tivesse citado já o 5, né? Se eu tivesse citado anteriormente o 5, 1, 3, 5, você vai separando com a vírgula, porque são estudos alternados. Eu posso citar também várias fontes em sequência. Por exemplo, eu venho aqui, né? Então, essa parte que tem aqui, que afirmaram tal, tal. Aí eu venho, coloco essa frase, então essa frase eu já tirei aqui do trabalho 4, né? E aí, essa colocação aqui, olha, que eu coloquei, vou até marcar aqui para vocês verem, ela está se baseando em 4 trabalhos diferentes.
né? Quando você coloca um tracinho 4, você está querendo dizer o seguinte, que no trabalho um, no trabalho 2, no trabalho 3 e no trabalho 4 tem essa informação aqui, né? Então, assim, são vários autores ao mesmo tempo. Então, quando você coloca vírgula, você vai usar vírgula quando você tem trabalhos alternados. Por exemplo, o 2 eu não estava falando do trabalho 2 aqui. Esses achados corroboram os estudos anteriores. Eu não estou me reportando ao 2. Eu estou me reportando apenas ao 1 e ao 3. Você usa vírgula. Quando você vai pegar uma sequência, aí você pode usar o tracinho. Então, 1 e 4, né? E aí você vai e continua o texto aqui na frente, tá certo? Então, pessoal, todas as referências que vocês utilizam no trabalho, né? Toda informação ela vai ser colocada, que você citou dentro do seu texto, ela vai ser colocada aqui na sua lista de referências, com aquele mesmo número. Então, eu tenho, por exemplo, o trabalho de Melo. Aí você coloca o último sobrenome, né? Que no caso aqui, o último sobrenome dele, as duas iniciais, as duas primeiras. Então, por exemplo, vamos supor que o nome dele fosse Antônio Dantas, né? Então, AD, você coloca, né? Então, sempre só as duas primeiras iniciais ali do nome dele, né? Então, as duas primeiras, aqui a entrada vai ser pelo último sobrenome, ponto. Aí você vai e coloca aqui o título do trabalho, né? O título do periódico, vírgula, o ano, ponto e vírgula, volume, aqui o número desse jeito, tá certo? Dentro do parênteses, né? Depois dois pontos e depois a página. E aí você vem, você digita as referências no espaçamento simples, entre uma e outra você dá um espaço duplo, certo? Que é o 2,0, né? Para separar uma da outra. E aí você já entra aqui com o trabalho 2. Quando eu entro com o trabalho 2, o trabalho de Lemos é um livro, né? Então, vou fazer do mesmo jeito, Lemos, aí aqui são as iniciais do nome dele, né? Então, os dois primeiros nomes dele, vou colocar o WL, aqui eu vou colocar o nome do livro, tá certo? A edição, você coloca nesse formatozinho, a cidade, dois pontos, a editora, ponto e vírgula, e o ano e ponto final. E uma coisa importante também é as referências, você digita recuada à esquerda, né? Então, aqui em alinhamento, você digita ela recuada à esquerda. Então, você vai seguindo esse padrão aqui, até você ter aqui, no caso, 6 autores, né? Você vai separando, colocando sempre o último sobrenome, os dois primeiros, só as iniciais, vírgula, e vai colocando os próximos, tá certo? Até você, um trabalho aqui com 6 autores. Quando você tem um trabalho com mais de 6 autores, o que é que você faz? Você vai colocar aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Eu coloco 6 aqui, os 6 primeiros, e aí eu vou e coloco o etial. Etial aqui, o etial ele não fica em itálico, então quando você terminar os 6 primeiros nomes, você coloca vírgula, aí você coloca etial, coloca o ponto, aí coloca o título, tá certo? Do artigo, né? O nome, né, do periódico, aí o ano, ponto e vírgula, volume, número, dois pontos e a página. Com relação à página, veja bem, você só precisa colocar as casas que mudaram. Por exemplo, da 236 a 246. Então, não precisa você colocar um 2 aqui para repetir, porque não já está aqui anterior. Então, só o que não mudou não foi o 3, 6. Então, pronto, você bota só 4, 6. Nesse caso aqui, olha em cima, eu coloquei todo. Por quê? Porque era do 58 ao 69. Então, nenhum número repetia, né? Esse primeiro número não repetia. Então, eu coloco os dois. Quando você, se fosse, por exemplo, 236 a 238. Então, você só precisaria colocar aqui um 8. Então, todo mundo iria entender que era do 236 a 238. Ou seja, você só coloca ali a partir daquela casa que mudou, né? Da casa que mudou. O que não mudou, né? Você não precisa colocar, tá certo? Você pode repetir, né? Que aí todo mundo já vai entender aqui que é 236 a 246. E aí, então, se você tiver mais de 6 autores, né? Você vai prestar atenção de colocar desse jeito aqui, tá certo? Os 6 primeiros, depois o etial. Então, aqui, em um outro exemplo, a gente tem as informações de acesso pela internet, né? Quando você acessa um artigo pela internet, você vai acrescentar algumas informações e essas informações que você está
está acrescentando, elas vão ficar entre colchetes. Então, por que essa informação entre colchetes? Porque são informações que não estão mesmo dentro da referência, né? Você está colocando algo a mais do que o que está ali dentro daquele material. Então, vamos ver aqui. Eu tenho um trabalho com 2 autores, é um artigo aqui, né? O artigo de Barbosa e Oliveira. Então, você bota Barbosa, coloca só as 2 primeiras iniciais do nome dele, vírgula, Oliveira, só as 2 primeiras iniciais também do nome dele, ponto, o título, né, do artigo, a revista aqui do artigo, né, que tem o artigo, e aí entre parênteses, entre colchetes, eu já coloco aqui internet, né, para todo mundo saber que eu já acessei esse aqui online. Então, boto o ponto, boto o ano do artigo, e entre colchetes também eu boto a data de acesso. Acesso em, então, por exemplo, se eu acessei 14 de janeiro de 2022, eu já coloco aqui essa data, ponto e vírgula, volume, número, 2 pontos, a página. Olha aqui que o intervalo de página, só coloquei o 8 na frente. Por quê? Porque é da 175 a 178. Então, como o 1 e o 7, eles se repetem, então não preciso colocar. Eu coloco só o 8. Disponível em e coloco lá o site, exatamente o site de onde eu peguei o trabalho, né? Então, essa forma aqui da gente organizar. Do jeito que você fez isso aqui, pessoal, que eu mostrei aqui para vocês, vocês fazem o trabalho inteiro, né? Sempre priorizando as citações indiretas, que é aquela que você vai refletir, tá certo? Sobre o assunto, né, que o artigo está falando, né? E você vai trazendo aqui com suas palavras e vai colocando a numeração progressiva, né, de acordo com o que vai aumentando, né? Então, primeiro, citei a primeira referência, depois a segunda, depois a terceira, e assim eu vou. Pode ter quantas referências forem aqui o trabalho, não importa. E aí, cada referência que você colocar, cada citação que você fizer com o númerozinho, você vai colocar aqui na lista. Vamos dar uma olhada agora nos exemplos que eu trouxe dos artigos, para vocês verem que pode também ter algumas variações essa questão de colocar os números, né? A gente vai ver que nem sempre os periódicos adotam esse modelinho, né, de sobrescrito que eu coloquei aqui. Todo esse primeiro trabalho aqui desses autores, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, quando a gente vem aqui na segunda página do artigo, a gente já vai ver como eles fizeram essa citação aqui. Então, vou aumentar um pouquinho para ver se fica melhor para vocês verem. Então, pessoal, aqui, olha, eles trouxeram uma informação, né? E essa informação, essa primeira informação, né? Ela vem aqui, tá certo? Dessa referência, ó, eles colocam 1 e 2. Esse modelinho aqui desse artigo que eles adotaram, né, tá exatamente igual ao que eu estava fazendo com vocês aqui no Word, do mesmo jeito. Eles escrevem a informação e coloca aqui 1 e 2. O que é que ele está querendo dizer com isso? Que essa informação aqui tem tanto na referência 1 como na referência 2. Depois eles seguem, olha, veja que o número sobrescrito ele fica depois do ponto, né? Aí depois ele segue, aí ponto novamente e a referência aqui na frente. Se você quiser saber exatamente quais são essas referências, é só você ir lá atrás, na lista de referência dele, que vai ter exatamente, olha, de onde foi que ele pegou, tá certo? Dentro daquele mesmo modelinho, né, que a gente estava vendo na questão do modelo do Word, tá certo? Quando eu venho aqui no segundo exemplo, né? Se eu tenho aqui, então, esse artigo aqui desses autores, né? Quando eu venho aqui na página 2, se a gente for dar uma olhadinha aqui como eles fizeram, vocês já vão ver uma coisa diferente. Então, eles colocaram aqui a citação, com a citação indireta, colocaram com as palavras dele, mas veja que o número, olha, ele está entre parênteses. Aqui o número, a referência. Então, ele já colocou aqui antes da pontuação, ó, antes do ponto, e colocou entre parênteses. Se a gente for em outras páginas aqui do artigo, a gente vai ver exatamente esse mesmo padrão de citação. Ele sempre está colocando, os autores sempre estão colocando as citações, as numerações sobrescritas lá em cima, só que elas ficam entre parênteses, tá certo? Então também é um modelinho, né, que se usa, tá certo? Importante você ver, né, na sua instituição como é que está sendo feito isso. Se realmente coloca só aquele número, né, ou se coloca, tá certo, dentro do parênteses. Então aqui a gente está vendo que ele está citando, nessa parte aqui, ele está citando o trabalho 20 e o trabalho 22, 23, né? Aqui na sequência, 22, 23. Então, o trabalho 21, olha, veja que não está contemplado aqui nessa colocação. Então, do mesmo jeito, na lista de referências, lá atrás do trabalho,
A gente vai ver todas as referências que eles citaram. Quando a gente vem aqui para o nosso terceiro exemplo, então como é que a gente vai ver aqui? No terceiro exemplo, a gente já tem o mesmo modelo, olha, também entre parênteses, né? E aí a gente vê aqui ele citando vários trabalhos, tá certo? Ao mesmo tempo, né? Então aqui ele está citando do 1 ao 3, olha, então essa frase aqui, de a internação até paciente, ela tem como fonte o quê? Os trabalhos 1, 2 e 3, né? Porque tem um tracinho aqui. E aqui, essa informaçãozinha aqui da frente, ela tem como fonte os trabalhos de 4 até 9, né? Então, vai englobar 4, 5, 6, 7, 8 e 9, tá bom? Se você quiser colocar intervalos diferentes, então aqui ele mostra, né? Aqui é como eles fizeram aqui nesse modelo. Quando ele fala o ambiente e a dinâmica do cuidado na UCI, então ele coloca do 1 ao 5, então envolve todos os trabalhos do 1 ao 5, vírgula, do 7 ao 19, né? E aí, quando a gente vem, então vai fazendo isso, pessoal, no trabalho inteiro. No trabalho inteiro, vocês vão organizando, tá certo? Essas citações, né, por esse sistema numérico e vão colocando. Se eu quiser dar uma olhada como eles fizeram as referências, então aqui, né, se eu venho aqui atrás, tá do mesmo jeito, olha, que a gente fez, né? Os autores, perceba que só as iniciais aqui, né? Então, as iniciais, o título do trabalho, o nome do periódico, o ano, volume, número e a página. Aqui, veja que eles utilizam o et al. Então, por que eles utilizaram o et al? Porque é um trabalho com mais de 6 autores. E aí eles vêm e colocam, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, você coloca os 6 primeiros e coloca o et al na frente. E aí segue, né, naquele mesmo modelo que a gente viu, tá certo? De referências para os trabalhos. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né, dessa semana sobre a norma Vancouver. Espero que vocês tenham compreendido, né, de uma forma geral aqui essas normas. Depois a gente pode detalhar, né, algumas especificidades aqui de referências, tá certo? Em outros vídeos. Um abraço e até a próxima.